Muito bem, quero dar o meu boa noite para a igreja. Boa noite. Que bom estarmos aqui na casa de Deus nesse domingo, quando estamos iniciando uma nova semana. A gente pode ter o privilégio aqui de respirar uma atmosfera diferente e de nos preparar para enfrentar aí as lutas de uma nova semana. Apesar de a gente ter uma semana aí pela metade, porque nós estamos em um feriadão, dá para a gente descansar um pouquinho, mas mesmo assim, uma semana sempre traz suas lutas, seus perigos, e nós podemos aqui buscar a Deus. Que bom que você está aqui. Você já deu um cumprimento na pessoa que está do teu lado? Já deu um sorriso já? Já fez isso? Quero dar o privilégio para você fazer isso, enquanto eu cumprimento os meus amigos aqui da internet, que estão nos acompanhando também. Todos os domingos, nós temos aqui muitas pessoas, na verdade todos os cultos, pessoas que nos acompanham, pessoas que vêm até nós. Você é muito bem-vindo, receba aí o abraço caloroso da igreja, receba aí as nossas boas-vindas, e você que está vindo a primeira vez na igreja também, sempre nós temos aqui muitas visitas, saiba que esse é um lugar aqui especial, onde você sempre vai ser recebido com carinho, onde você sempre vai ter um local aqui para você ser bem recebido. Bom, queridos, nós estamos começando hoje uma série que nós vamos estar realizando aqui nos domingos. Nós temos de vez em quando algumas séries que são apresentadas aqui nessa igreja, nos domingos, nas quartas, principalmente nesses 2 dias, e às vezes até no sábado. E nós vamos ter aqui uma série de 3 domingos, que nós vamos estar aqui com vocês falando sobre um tema especial. Na verdade, nós vamos ter este domingo agora, aí na semana que vem nós vamos ter aqui um programa muito especial. Nós vamos ter um batismo, e o pastor Gilson Grittner, que já foi pastor aqui da igreja há um bom tempo atrás, ele vai estar conosco. Então, como nosso convidado. Depois, nós vamos ter o domingo do dia 26, ou melhor, o domingo do dia 2, que vai ser feriado. Então, nesses 2 domingos, nós não estaremos aqui apresentando a série. Mas voltamos no dia 10 e 17, então serão 3 domingos, em que vamos estudar esse tema aqui. Eu queria que fosse colocado o tema para a gente aqui, e é esse tema aqui. O Hospital de Deus, é o nome da nossa série de 3 domingos que nós vamos ter, hoje, dia 10 e dia 17 de maio, temos um intervalinho aí, entre hoje e os últimos 2 dias, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, o Hospital de Deus. Mas antes eu queria pedir a bênção de Deus, orando, e quero convidar você a curvar a sua fronte, para nós orarmos a Deus, e pedirmos que Ele esteja conosco. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração e nos trouxe à Tua casa. Mais uma vez o Senhor nos atraiu com os Seus laços de amor. E se estamos aqui, Pai, é porque o Senhor tem algo para nos falar. É porque o Senhor tem algo para me falar. E nós queremos pedir nesse momento a Tua bênção. Que todos os que estão aqui possam sair daqui repletos do Santo Espírito, com a mensagem no coração, com um desejo no coração, e que durante a vida, durante a semana, possam colocar em ação aquilo que foi desafiado nessa noite. Pedimos que o Senhor fale, Pai, em nosso lugar, em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, quando a gente fala desse tema, o Hospital de Deus, vem à nossa mente algumas imagens, né? O que seria esse Hospital de Deus? E quando nós vamos à Bíblia, nós encontramos um texto bíblico bem interessante, que Jesus, na verdade, ele fala. Jesus aqui está falando. Poderia passar para a gente? Eu acho que o nosso passador aqui não está passando. Vamos ver. Aqui. Lucas 5,31. Esse eu vou só citar, depois eu vou dar um texto que nós vamos ler juntos, tá? Mas aí está, se você quer achar na sua Bíblia, isso Jesus está dizendo. Jesus disse: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Então, na verdade, o que Jesus está dizendo aqui é que todas as pessoas, de alguma forma nesse mundo, estão doentes, feridas. Todas as pessoas carregam as suas chagas, né? Todas as pessoas têm as suas lutas. E todos aqueles que buscam a Jesus, eles de alguma forma estão buscando cura, estão buscando o remédio de Deus para a sua doença. Todos nós carregamos no nosso peito algum tipo de enfermidade espiritual. Claro, tem as enfermidades, lógicas, físicas, mas o que eu falo aqui são as enfermidades espirituais, as nossas fraquezas, as nossas lutas. Todos nós carregamos. Então,
isso faz com que esse local, a igreja, seja um grande hospital. E por mais que a gente às vezes olhe para uma pessoa que tem uma boa posição, está bem vestida, com o cabelo bem penteado, e a gente olha e diz, oxe, essa pessoa aqui, ela é perfeita, essa não tem doença. Quem sabe até a gente pode olhar alguém que está aqui falando, pastor, mas na verdade todos nós somos doentes. Todos nós estamos buscando a cura de Deus. E a igreja acaba se tornando então aí um grande hospital, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês, não é sobre a igreja em si, mas eu gostaria de falar com vocês sobre algumas doenças, das mais comuns, e as doenças mais terríveis que atingem as pessoas nesse mundo, e as pessoas dentro de uma igreja. E a primeira delas que eu queria conversar com vocês nessa noite, pode colocar para a gente? É essa doença aí, a síndrome de Esaú. Esse é um personagem bem interessante na Bíblia. E eu queria conversar um pouquinho com vocês nessa noite, sobre a síndrome de Esaú, que é uma doença terrível, que atinge muitas pessoas hoje, quem sabe está atingindo você. Síndrome de Esaú, abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 25, no versículo 28 e no versículo 34. Gênesis 25, versículo 28 até o 34. Aqui a gente vai encontrar a descrição dessa síndrome. Vamos entender um pouquinho o que ela significa. Muito bem, o que diz lá? Vamos todos ler. Você acompanha na sua Bíblia, eu leio, você acompanha aí na sua Bíblia. Vamos juntos. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Versículo 29, tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou eu a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito da primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Verso 34, deu pois Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Olha só que interessante, aqui a gente encontra a raiz dessa síndrome de Esaú. História conhecida, simples, 2 irmãos, Esaú era o irmão mais velho de Jacó, e Jacó filho de Isaac, né? E Jacó o irmão mais novo. Naquele tempo, o irmão mais velho era chamado de primogênito, a ele pertencia uma liderança especial, e quando o pai morria, ele então conferia a esse filho uma bênção especial, que tinha a ver com uma autoridade, era como se o pai estivesse passando o bastão, e agora o chefe da família seria esse irmão primogênito, esse filho primogênito. E, lógico, como nós sabemos, esses homens são da linhagem escolhida de Deus, para levantar o povo de Deus aqui nessa terra. Isso era algo muito importante, era algo muito grande, fazer parte da linhagem escolhida de Deus, para preparar um povo para a volta de Jesus. Mas aqui a gente vê uma situação bem interessante, bem peculiar. Esaú volta da caça, e o irmão dele, que gostava de cozinhar, aprendeu ali um prato muito gostoso com a sua mãe, que amava muito a ele, um ensopado de lentilhas. O irmão que volta cansado, esfomeado da caça, chega, a Bíblia diz aqui, quase morto de fome, e vê aquele ensopado, aquele cheiro delicioso, e diz, por favor, me dá um pouco desse ensopado de lentilhas. Desejo de comer, né, de saciar a fome. E aí o irmão Jacó, que estava de olho na bênção da primogenitura, ele faz a proposta, olha, eu posso até te dar esse ensopado, mas você tem que me dar a bênção da primogenitura.
E ali vocês veem então, acontece um contrato, um trato, e Esaú afirma: olha, do que me vale essa bênção, se eu estou quase morrendo de fome, me dá para cá esse prato de lentilha e fica com essa bênção para você. Interessante, né? Ele vende a bênção da primogenitura, que seria tão importante. Ele vende o direito de fazer parte da linhagem de Jesus, né? E propiciar salvação para esse mundo. Ele troca uma bênção permanente, ele troca a gravação do nome dele para a eternidade, por um prazer momentâneo. Percebe? Por um apetite passageiro. Ele troca uma bênção permanente por um prazer, por um apetite que iria passar. A Bíblia, a Mensagem, não sei quantos tem, é uma Bíblia contemporânea, uma versão contemporânea, bem interessante. Em Hebreus 12, verso 16, ela diz assim: cuidado com a síndrome de Esaú, trocar a bênção permanente de Deus por um prazer momentâneo. Essa é a doença que eu quero aqui trazer para vocês. Trocar a bênção permanente de Deus por um prazer momentâneo. Não temos muitas vezes nós feito isso também? Diante das nossas fraquezas, diante das tentações que nos sobrevêm? Queria conversar um pouquinho melhor com vocês, lembrando da história e exemplificando o que seria essa síndrome, na história de dois amigos meus, colegas na verdade, e conhecidos meus. Não eram amigos, pessoas conhecidas. O primeiro é a história do Jorge e da Raquel. São nomes fictícios, porque essa é uma história real. O Jorge e a Raquel eram dois jovens que se amavam demais. Eles namoraram por um bom tempo, resolveram se casar, e foi assim algo muito maravilhoso na vida deles. Eles sonharam uma vida, fizeram planos, e um deles é que o Jorge, ele sentiu o desejo de ser um pastor, de ser um ministro de Deus e servir a Deus para sempre. Eles fizeram propósitos, planos, sentiram o chamado de Deus e foram para um outro país estudar teologia. Mas eles, antes de irem para esse país, eles fizeram uma preparação, passaram mais ou menos 2 anos juntando dinheiro através de um projeto da igreja chamado Colportagem. Eles trabalharam 2 anos a fio e foram então com as suas economias para esse colégio. Quando chegaram lá, ela que queria fazer psicologia e ele teologia, descobriram que não havia dinheiro suficiente para os dois. Foi então que ela deu uma prova de amor muito grande. Ela disse assim: fica tranquilo, Jorge, você vai estudar e eu vou trabalhar. Enquanto você estuda, eu vou trabalhar para conseguir bancar você no colégio. E depois que você se formar, quando nós formos para o trabalho, para o ministério, aí você no trabalho, aí sim eu vou estudar. Mas hoje você é mais importante. Pensa só que prova de amor. Durante 5 anos ela trabalhou de sol a sol para poder pagar o estudo do esposo, já que nesse lugar onde o Jorge fez teologia, era 5 anos o curso. Bom, os dois se formaram, eles receberam um chamado para trabalhar aqui no Brasil, numa grande cidade. Os dois vieram, começaram a trabalhar numa igreja grande também, e estava tudo indo muito bem. Foi quando eles foram enviados para uma cidade de interior. E nessa cidade de interior, não havia faculdade, e para cumprir o propósito deles, a moça teve que vir estudar na cidade maior, que ficava longe, então ela não ficava com ele todos os dias. Durante a semana ela estudava, e no final de semana ela voltava para casa. Foi quando numa visita, o Jorge visitando uma jovem senhora, sozinho, os dois, sem a presença da esposa e sem a presença do esposo dela. Essa jovem senhora deu um olhar assim um pouco diferente, que desconcertou o Jorge. Muito bem, ele foi embora, mas foi requisitada uma nova visita. E ele voltou. Na segunda visita, num aperto de mão, ele sentiu uma carícia diferente. Ele ficou assim, preocupado, mas ele olhava para aquela moça, e ela era uma moça muito bonita. A esposa estava longe, e ele de certa forma considerou. Numa terceira visita, aconteceu o beijo, aconteceu a queda. Pouco tempo depois, a esposa descobriu, a igreja descobriu, e o Jorge foi mandado embora
da obra. O casamento se destruiu, a vida se desfez. E eles dois mergulharam, ela principalmente mergulhou numa depressão terrível. Um momento de deslize, um momento de desatenção, trocando a bênção permanente de Deus, dos planos e dos sonhos de Deus, por um prazer, por um apetite passageiro. Essa é a síndrome de Esaú. Há uma segunda história de um outro rapaz, também é uma história verídica, e ele era um ótimo cantor, cantava num grupo muito especial, um grupo conhecidíssimo, e esse menino estudava na mesma sala que eu, teologia. Infelizmente, ele não era um aluno muito bom, ele acabava deixando os trabalhos para depois, ele não se esforçava muito, e um dia, numa prova muito difícil, ele olha para a carteira da frente e a prova do colega, a metade dela à mostra, e ele é tentado a roubar as respostas para ele, quando ele cai na tentação. Essa foi uma primeira vez, mas depois vem uma segunda vez, uma terceira vez, e ele foi cultivando esse hábito. Um menino que tinha tudo para dar certo, para ser uma bênção, com sonhos também, com grandes dons e talentos, para ser assim um homem de Deus durante a sua vida toda. Mas aí ele foi desenvolvendo esse hábito por causa de uma tentação, por causa de um descuido. Até que um dia, ele que estava com as faltas ameaçadas, e na faculdade você sabe que as faltas elas limitam, tem um limite, se você passar disso, você roda, você perde a matéria, você perde dinheiro, perde tempo, enrola a grade. Diante dessa circunstância, ele que já estava acostumado a ser desonesto nas provas, ele entra no sistema de chamadas e diminui um pouco as faltas dele. É lógico, pouco depois ele foi descoberto, expulso do curso, e ele perde agora os sonhos que Deus tinha levantado, tinha trabalhado no coração dele para sempre. É isso que eu quero dizer. A síndrome de Esaú é isso. É um prazer momentâneo, uma tentação momentânea, que a pessoa atende e perde uma bênção por um bom tempo. Essa é a síndrome de Esaú. Mas eu queria agora falar sobre um segundo ponto da síndrome de Esaú. Como que a gente pode vencer esse problema? Qual que é a raiz? Lógico, para a gente poder vencer, nós temos que saber a raiz do problema, da onde que surgem as doenças ou a doença. E nós sabemos que nenhum pecado, nenhuma coisa grande acontece do dia para a noite. Ninguém acorda de manhã, do nada, dizendo hoje eu vou assaltar um banco. Ou ninguém acorda e diz hoje eu vou ter uma overdose de drogas. Ou hoje eu vou trair o meu esposo, vou trair a minha esposa. Nunca acontece assim. É sempre uma cadeia de acontecimentos, de concessões, que levam as pessoas a perder a bênção permanente de Deus. Tudo começa com uma palavrinha que eu já citei algumas vezes, chamada tentação. Tudo começa com a tentação. Se nós entendermos qual é o mecanismo da tentação e como a gente se livrar desse problema, talvez a gente estaria protegido contra essa doença. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia, porque Tiago, ele dá um pouquinho mais de luz para a gente sobre esse assunto. E ele nos mostra quais são os estágios da tentação. Livro de Tiago, capítulo 1. Queria que você abrisse, Tiago, finalzinho da Bíblia, antes de Pedro. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. E aqui nós vamos ter como funcionam os estágios da tentação. Como que uma inclinação pode gerar a morte, ou gerar a perda da bênção permanente de Deus. Pode levar a gente a um estado de desespero. É lógico, a gente sabe que tentação não é pecado, mas ela leva ao pecado. E Tiago aqui nos apresenta uma sequência bem interessante do que é o caminho entre o início da tentação e a consumação dela, que é o pecado. E ele diz assim, versículo 14 e versículo 15, bem simples, 2 versinhos. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça,
quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Aqui nós vemos exatamente os 5 degraus da tentação, ou os 5 estágios da tentação. A primeira que Tiago nos mostra aqui é a inclinação. E ele diz claramente que tudo começa com uma inclinação. Ou seja, ao contrário do que alguns pensam, a tentação não é algo que o diabo coloca para a gente. Não é algo que alguém apresenta para a gente. A tentação é algo que surge no nosso coração. Dentro do nosso coração, são as nossas más inclinações. Aquelas coisas que nós gostamos e que não são boas. Aquelas inclinações para o mal que nós temos. E quero dizer uma coisa para vocês. Todos nós temos más inclinações, são as nossas fraquezas, são as nossas lutas, como a gente estava falando no começo. Qual que é a tua fraqueza? Pensa um pouquinho aí. Qual que é a tua inclinação má que você tem? Essa é a raiz da tentação, a inclinação, ela surge do nosso coração. Mas aí a ciência do diabo é estudar a nossa vida e compreender que tipo de peixe nós somos. E diante desse conhecimento, preparar a isca certa. Essa é a grande luta de Satanás, é a grande ciência, o grande trabalho dele, descobrir em nós fraquezas e preparar iscas, que a nossa inclinação vai ali desejar, percebe? Esse é o primeiro estágio, as nossas inclinações. Então, queridos, você precisa identificar quais são as suas inclinações, quais são as suas deficiências, quais são os maus traços de caráter que você possa ter. E diante disso, nós temos um início para lidar com a tentação. O segundo estágio da tentação, Tiago fala aí, atração. Ele cita essa palavrinha ali no finalzinho do versículo 14, quando esta o atrai. A atração é quando nós nos colocamos em um local perigoso. É quando surge a atração. Diante da nossa inclinação, nos colocamos em um lugar perigoso e aí passamos a ser atraídos. É, por exemplo, um menino que tem problemas com pornografia, sentado na frente do seu computador, depois da meia-noite, sozinho. Ele está num lugar perigoso e aquilo com certeza vai atrair ele para a fraqueza dele. É um homem casado com uma mulher que não é a sua esposa, sozinho em algum lugar onde ninguém está vendo. Esse é um lugar perigoso. Na verdade é quando o peixe, ele sai da toca e ele vê a isca e ele começa a se dirigir na sua direção. É a atração. É quando nós nos colocamos num lugar que nos leva para aquele pecado, para aquela fraqueza. Para uma pessoa, por exemplo, que tem problema de bebida, que gosta de tomar uma bebida alcoólica, para o bêbado, por exemplo, quem sabe vai passar na frente de um bar, aquilo vai atrair ele para a fraqueza dele. Você consegue compreender? Estão entendendo? Esse é o segundo estágio da tentação. O terceiro estágio da tentação é a sedução. Palavrinha que vai depois da atração, a sedução. E o que é a sedução? É quando aquela fraqueza nossa, quando aquela isca apresentada que nós gostamos, ela começa a parecer gostosa. É quando a gente começa a ver ela, a se concentrar nela. É quando aquela luzinha começa a piscar no lado ali do monitor. É quando aquela imagem aparece. É quando o peixe começa a cheirar a isca e sentir, nossa, essa isca é muito deliciosa. É quando a gente começa a sentir água na boca pela nossa fraqueza. É quando a gente começa a se deliciar diante daquilo que nós queremos tomar posse. É quando o pecado começa a parecer bonito. Quando ele começa a dar água na boca, né? E quando o desejo de aproveitar aquilo aparece. Essa é o terceiro estágio da tentação. Aí vem o quarto estágio, que é a concepção. Quando a gente começa a fazer aquelas perguntinhas, e se? Será? É quando a gente começa a considerar a hipótese de consumar o pecado. É quando a gente começa a buscar
quem sabe uma justificativa para fazer aquele erro. É quando a gente começa a buscar teorias, não, mas isso aqui não tem tanto problema, eu acho que isso aqui não vai me prejudicar tanto, e a gente começa a tentar justificar, mas ninguém está vendo, né, ninguém vai descobrir. É quando a gente busca uma justificativa para fazer o ato, é quando a gente já está considerando fazer. E aí, por fim, vem a consumação. É um passinho para que a coisa aconteça. Essa é a escala, é a escada, os estágios da tentação. E como diz o texto bíblico, uma vez o pecado concebido, ele gera o quê? A morte. Esse, gente, pode ser um processo rápido de segundos, ou pode ser também um processo bem demorado. Pode levar anos, pode levar tempo. Mas quando o pecado é concebido, quando acontece o ato, a única consequência é a morte. Isso pode ser literalmente, como pode ser espiritualmente, como pode ser emocionalmente, e aí vai. Mas a tentação que passa por esses 5 estágios e é concebida, infelizmente, ela traz a morte. Traz a perda permanente da bênção de Deus. Mas sabe, queridos, tem um homem chamado Martinho Lutero, que ele diz assim: nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos na nossa cabeça. Quando o primeiro trazer um raminho para começar um ninho, a gente pode tirar aquilo da nossa mente. É possível vencer a tentação? Dá para a gente vencer esse problema, as nossas inclinações, as nossas fraquezas? Será que dá? Se é possível vencer essa doença, esse problema que nós temos no nosso coração e as quedas constantes que acontecem na nossa vida, qual que é a solução? Como vencer então essa síndrome de Esaú? Queridos, eu queria compartilhar 2 versos com vocês, para a gente pensar nisso. Pode colocar para a gente? O próximo. Esse texto está no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Olha só, esse texto é uma promessa muito linda de Deus. E eu queria que você levasse essa promessa no teu coração. Diz assim: não vos sobrevenha tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. É possível vencer a tentação? É possível vencer as quedas, as constantes quedas, os pecados que machucam tanto o nosso coração, a nossa vida, que nos trazem tantas consequências duras, às vezes abertamente, mas às vezes apenas aqui na nossa mente, no nosso consciente, no nosso coração. É possível? A Bíblia está dizendo que é possível, que Deus, Ele nunca vai permitir que venha uma tentação maior do que a gente pode suportar. Mas junto com a tentação, Deus está ali, propiciando para a gente a solução, para a gente poder suportar a tentação. Tentação não é pecado. O problema é a consumação dessa tentação. É quando a gente considera e dá o passo final. E olha só agora esse segundo texto que eu queria mostrar para vocês. Tiago dá a receita para a gente, de como seria essa vitória. Diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia diz assim, Jesus aqui está dizendo através de Tiago, você precisa resistir ao diabo, é verdade. Você precisa resistir à tentação. Mas às vezes, queridos, nós somos colocados diante de fraquezas que nós sozinhos não podemos suportar. Você já se sentiu impotente diante de uma tentação já? Você já se sentiu chateado, bravo consigo mesmo por não ter conseguido resistir uma tentação? Isso acontece na nossa vida. E aquilo traz um peso na consciência. Mas aqui, antes do resistir ao diabo, Deus diz assim: você precisa se sujeitar a Deus. Você precisa se sujeitar a Deus. Você precisa todos os dias tirar tempo para estar com Deus.
Você precisa todos os dias buscar em oração a Deus, buscar através da palavra de Deus as receitas e as respostas para aquela hora do e se? Ninguém está vendo, mas será que é assim mesmo? Será que não vai ter problema? Se nós buscarmos a Deus com todo o nosso coração, todos os dias de manhã, não sairmos para nossas lutas sem antes colocarmos o joelho no chão, sem antes abrirmos a palavra de Deus, orarmos a Deus. Se nós fizermos isso, naquela hora da tentação, naquela hora da luta, da ansiedade, Deus vai aparecer e Ele vai colocar na tua mente as respostas que tu precisa. E mais do que isso, Ele vai se apresentar e Ele vai te dar a vitória. Amém? Deus pode curar as minhas fraquezas. Deus pode me dar a vitória diante das minhas tentações, diante das minhas lutas. E mais uma vez eu pergunto, quais são as tuas lutas? Quais são as tuas tentações? Quais são as fraquezas que te têm levado constantemente para o pecado? E eu sei que você tem a tua luta. Eu sei que você tem as suas feridas. Queridos, mas diante disso surge uma pergunta, pastor, eu já caí no pecado, eu estou sofrendo a consequência, as sequelas dessa doença, chamada síndrome de Esaú, eu já perdi a bênção de Deus, eu não mereço mais. É possível que alguém aqui nessa noite esteja se sentindo assim, eu não sou digno, para mim já não tem mais solução, eu já caí nisso, eu já estou num estágio depois, né? Eu já estou com a doença, já estou sofrendo as consequências. Pode ser que quem sabe você esteja passando por isso agora, mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus está querendo dizer assim, você pode vencer, eu quero curar as tuas feridas, eu quero curar as tuas doenças, você só precisa sujeitar-se você precisa escolher Deus, todos os dias, todos os momentos, você precisa escolher Deus. E a boa notícia, queridos, na Bíblia nós encontramos uma pessoa chamada Davi, o rei Davi, o grande rei Davi, que sofreu dessa doença, que comeu o pão que o diabo amassou, como diz algumas pessoas, que sofreu a angústia de ter caído nas suas fraquezas, que sentiu as consequências de perder um filho por causa dos seus pecados. Mas Davi entendeu o segredo. Davi se sujeitou a Deus, se entregou a Deus, buscou o perdão de Deus. E Deus chamou Davi de homem justo e bom, de homem segundo o coração de Deus. A boa notícia é essa: se você luta com algum problema, com alguma ferida causada pelas suas fraquezas, pelas tentações que todos os dias vêm, e você se acha um Esaú, que constantemente troca coisas pequenas por bênçãos de Deus, por uma vida ao lado de Deus, constantemente nega a Deus. Deus está dizendo para você o seguinte hoje, filho, fica tranquilo, se Davi, que foi tão pecador e que caiu nesse problema, eu considero o homem segundo o coração de Deus, eu posso curar você também, eu posso limpar você também, eu posso fazer você um homem justo também, 100%, uma mulher justa. Queridos, nós vamos começar uma nova semana, uma semana de lutas, e que você novamente vai encontrar algumas iscas do diabo por aí. Alguns, infelizmente, vão cair, mas eu queria convidar você a, nesse momento, fazer um compromisso com Deus. Eu gostaria de convidar você nesse momento a dizer assim: Senhor, eu não sei o que eu vou enfrentar, não sei o que eu vou passar, mas hoje eu quero escolher Deus. Eu quero sair daqui com essa decisão já tomada. Quando surgirem as lutas, eu quero escolher Deus. Nós vamos ouvir uma música agora, queridos, é uma música muito bonita, que vai servir para você refletir um pouquinho na tua vida. Você tem sido um Esaú, tem passado por esse problema, tem caído nessa mesma armadilha, tem sofrido as consequências. Faça a tua escolha hoje. Não deixe para escolher lá na hora, escolha agora. Vá já com a tua decisão tomada. Ouça essa música, pensa um pouquinho na tua vida.
E ouça Deus convidando, ouça Deus falando ao teu coração. E tome a tua decisão agora de escolher Deus. Amém? Pense um pouquinho. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, sou abençoado, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Amém? Querido, não importa o quanto você esteja afundado na lama do pecado, na sujeira que traz vergonha, que traz dor, que traz angústia, não importa quão longe você tem andado, quem sabe você até está se sentindo indigno de estar aqui na casa de Deus. Deus olha para a gente com carinho, Ele diz: eu posso te curar, eu posso te restaurar, eu posso mudar você, eu posso transformar a tua vida, eu posso te dar vitória, você só precisa escolher. A tentação pode vir,
A doença, síndrome de Esaú, pode bater a nossa porta, mas nós podemos escolher, amém? Nós podemos escolher. Naquele momento de dúvida, a gente pode olhar para cima e a gente pode olhar um Deus que nos ama e que quer nos curar. Se você escolher Deus, você vai vencer. Deus vai te livrar, Deus vai te limpar. Eu queria dar essa boa notícia para você, que cada dia você possa escolher esse Jesus maravilhoso. E se você já mergulhou fundo, Deus olha para trás e diz: filho, não me importo com isso, eu posso te fazer alguém justo e segundo o coração de Deus, como eu fiz com Davi. Que Deus te abençoe. Queria orar por você. Podemos ficar em pé? Querido Deus, Pai Santo, obrigado porque na Bíblia o Senhor nos deixa respostas, o Senhor nos deixa alertas. Nós vimos aqui, Senhor Deus, um homem chamado Esaú, que fechou o coração para a Tua bênção, fechou o coração para o Teu desejo, Teus sonhos para a vida dele, e que disse sim a algo tão passageiro. Mas aqui estamos nós, Senhor Deus, como os Esaús modernos, pessoas que também têm fraquezas, enfrentam o pecado, e não importa o quão nós pensamos que somos bons, ou a nossa posição, ou o tempo que nós estamos na igreja, ou se não estamos na igreja, todos nós somos vítimas dessa doença, que todos os dias nos chama, nos convida a trocar, Senhor Deus, a bênção permanente de Deus por um momento. Senhor, nós não queremos cair, mas nós queremos clamar ao Senhor nessa noite. Nos dá força, nos dá, Senhor Deus, capacidade de escolher Deus, não lá na hora da tentação, Senhor, mas antes, de manhã, antes de sair para a batalha, antes de sair da nossa toca, Senhor. Sabemos, conhecemos o inimigo de Deus e que ele tem iscas prontas para nós durante essa semana. Quem sabe daqui a pouco, quando nós voltarmos para nossa casa, já encontraremos elas. Mas nós queremos dizer agora: escolhemos o Senhor. Nos ajuda a desviar dessas iscas, nos cura, nos purifica, nos limpa e nos devolve, Senhor, a Tua bênção permanente. A cruz do Calvário nos faz essa promessa. Abençoa esse povo, abençoa essa igreja, em nome de Jesus, amém. Se podemos permanecer em pé, a gente vai cantar a última música ainda.